Comecemos pelo processo de David Neres. O Benfica já avançou para o jogador, mas o mesmo ainda não foi oficializado e em Itália há quem garanta que a Juventus está de sobreaviso, encarando o brasileiro como uma alternativa para o caso não chegar a bom porto a contratação de Ángel Di Maria ao PSG. A informação é adiantada pelo La Repubblica, que avança ainda com outro nome para a equação, é Mykhailo Mudryk, um destro muito rápido que tem despertado interesse por essa Europa fora e, curiosamente, também companheiro de David Neres, pois é jogador do Shakhtar Donetsk. De David Neres passamos para Mário Götze, que conta com um aliado de peso. O médio ofensivo alemão tem pressionado junto dos responsáveis do PSV Eindhoven, dando uma ajuda à SAD liderada por Rui Costa. O campeão do mundo em 2014 é muito desejado por Roger Schmidt, o técnico que assinou pelos encarnados um contrato válido por 2 temporadas. Götze, agora com 30 anos, cabe nos planos de Rui Costa, Lourenço Pereira Coelho, Rui Pedro Brás e Schmidt, tendo em vista a revolução que está em marcha no plantel encarnado. Mesmo que aceite reduzir o salário, os responsáveis encarnados sabem que têm de fazer um esforço para garantir os serviços do antigo futebolista de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que chegou à Eindhoven há 2 anos como um dos reforços pedidos precisamente pelo novo treinador das Águias. Os encarnados tentam assim contratar o experiente jogador por uma verba inferior aos 4 milhões de euros, valor da cláusula do contrato que lhe permite deixar o PSV. Götze tem contrato como vencedor da Taça da Holanda até 2024. Por Alvalade, a imprensa mexicana garante que Jesus Alcántara, o central de 18 anos, vai ser mesmo jogador do Sporting nas próximas 5 épocas. O Necaxa terá assegurado uma percentagem numa futura transferência de um jogador conhecido por Pogba e que vai começar na equipa B leonina. O Benfica também tinha o jogador referenciado, mas não terá feito qualquer movimento recente para o recrutar. Horas loucas para João Palhinha como protagonista. Começamos com um dado adquirido, o facto de um médio de 26 anos ir jogar para a Premier League na próxima temporada, onde existe um princípio de acordo com o Wolverhampton e Sporting pelo futebolista, mas entretanto o Fulham, comandado por Marco Silva, intrometeu-se na contratação do Leão. Começando pela formação comandada por Bruno Lage, informou-se que os verde e brancos ia formalizar uma oferta de 20 milhões de euros a ser recebida via Inglaterra, mas que ainda não chegou à SAD liderada por Frederico Varandas. É de perceber, em cima do fecho desta edição, que nada é oficial. É então que o Fulham de Marco Silva está a precipitar uma autêntica corrida pelo internacional português, que tem praticamente certa a saída de Alvalade, mas que neste momento vive um autêntico turbilhão negocial. Vamos explicar. O Wolves quer de forma clara Palhinha, mas numa altura em que ainda tenta vender outro futebolista da seleção nacional, Rubén Neves, mantém em stand-by as suas intenções pelo ativo do Sporting. Certo é que é quase impossível que o centrocampista vista mais alistada, após ter completado 95 jogos com aquela camisola. E já marcou 7 golos e foi um dos capitães. O desejo de Palhinha em jogar na Premier League é grande, vai concretizar-se, mas parece existir novela em torno do sportinguista. Vamos para o norte do país, onde a corrida pela contratação de Facundo Farias está lançada e, independentemente do Futebol Clube do Porto recolher a preferência do jogador, o Bragantino apresentou uma proposta ao Colón. Segundo a televisão TIC Sports, o clube brasileiro, detido pela Red Bull, ofereceu 10 milhões de euros pelo médio ofensivo, já contando com bónus pela concretização de determinados objetivos. Paralelamente a Farias, há outro nome que também é referenciado pelos campeões nacionais, Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Ainda de acordo com informações recolhidas pelo Jornal Record, a SAD do Futebol Clube do Porto já conhece as condições exigidas pelo clube brasileiro para libertar Léo Ortiz e estará pronta a avançar, assim receba luz verde de Sérgio Conceição, uma vez que neste, como em todos os outros dossiês relativos à construção do plantel, o treinador tem a palavra final. Léo Ortiz está avaliado pelo Transfermarkt em 7 milhões e meio de euros, mas a referida fonte explicou que o Red Bull Bragantino pede 8 pelo defesa internacional brasileiro, mostrando-se ainda disponível para o negociar por valores inferiores, na ordem, por exemplo, dos 6 milhões e meio de euros. Com a Chancel Mbemba de saída, em final de contrato, Ivan Marcano colocado no mercado e Ruben Semedo devolvido ao Olympiacos, o Futebol Clube do Porto também prescinde da opção de compra que garantiu em janeiro, quando a sua chegada por empréstimo
empréstimo, o reforço da defesa é mesmo essencial, uma vez que restam apenas Fábio Cardoso e Pepe para o posto, sendo que este nem sequer estará no dia 1 da pré-época, uma vez que ainda se encontra ao serviço da seleção nacional. Há ainda Diogo Leite na equação, que regressa de um empréstimo agridoce ao Braga, pois não se impôs ao nível previsto. Perante este cenário, Léo Ortiz é o trunfo que pode descomplicar o cenário de escassez. Formado no Internacional de Porto Alegre, o defesa fixou-se definitivamente no Red Bull Bragantino em 2020 e cumpre a terceira época consecutiva como titular indiscutível, estando vinculado àquele clube até 2026. Pelo meio já foi chamado à Canarinha em 3 diferentes convocatórias, pelo que o próximo passo no processo de valorização passa mesmo pela afirmação na Europa. Uma reunião do empresário Jorge Mendes em Barcelona com Joan Laporta e Matteo Alemany, respectivamente presidente e diretor desportivo dos Blaugrana, esteve no centro de vários rumores que circularam ontem em Espanha. Um deles apontou o central francês Lenglet ao Futebol Clube do Porto, através de uma proposta alegadamente apresentada pelo agente, ideia que, segundo apurou o jornal O Jogo, não corresponde à realidade. Paulo Sousa já não é treinador do Flamengo. Perante a derrota diante do Red Bull Bragantino por 1-0, a direção do Mengão optou por prescindir dos serviços do técnico português. As 2 derrotas consecutivas contra o Fortaleza e o Red Bull levaram uma grande onda de protestos dentro do universo flamenguista, sendo que o antigo futebolista não conseguiu resistir a novo desaire poucos dias depois. O Mafra oficializou a contratação de Pité. O médio de 27 anos é o primeiro reforço da época e assinou um contrato válido até 2024. O Braga confirmou a equipa técnica que irá comandar a equipa B na próxima temporada. Custódio é promovido ao conjunto secundário depois da subida de Artur Jorge à equipa principal. Apesar de ter descido divisão, o Bordeaux acionou a cláusula de opção e vai comprar definitivamente Albert Ellis ao Boa Vista. O clube francês não anunciou os valores do negócio, mas o que ficou acordado no momento do empréstimo, em agosto do ano passado, foi um valor a rondar os 7,5 milhões de euros. O hondurenho de 26 anos fez 21 jogos na última temporada, tendo marcado 9 golos e feito uma assistência. Terminaram as dúvidas. Os flavienses anunciaram de forma oficial a renovação do técnico de 47 anos que conseguiu o feito de fazer regressar o clube ao principal escalão. Vítor Campelos vai seguir assim para a terceira época no comando técnico do Grupo Desportivo de Chaves, depois de ter chegado a meio de 2020 para substituir Carlos Pinto. Carlos Freitas, de 55 anos, foi apresentado como novo diretor desportivo do Seraing, o emblema belga que milita no principal escalão do futebol do país. O clube terminou a última edição do campeonato no 17º lugar e viu-se obrigado a disputar o play-off de despromoção diante do Molenbeek, tendo vencido no agregado das 2 mãos por 1-0. E fechamos com as notícias de última hora. Ibrahim Sangaré, um dos referenciados pelo Benfica para o meio-campo por parte de Roger Schmidt, segundo a Sky Sports, diz que o médio do PSV tem interessados pela Europa fora. Entre eles destacam-se Liverpool, Chelsea, Manchester United e Newcastle. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.